E aí pessoal, tudo bem? Você tem notado um excesso de pele nas pálpebras, seu olhar ficou mais arredondado, com um aspecto um pouco mais triste, o aparecimento de bolsas de gordura, uma olheira um pouco mais encovada, tudo isso deixando você com a aparência mais velha? Então hoje e na próxima semana eu vou abordar esse tema, que é o rejuvenescimento da região periorbital, ou seja, da região dos olhos e as estruturas adjacentes, em dois vídeos. O primeiro, que vai ser essa semana, que eu estou gravando agora, vai ser sobre os aspectos da sobrancelha e da pálpebra superior, ou seja, posicionamento mais estético, o que acontece com o envelhecimento, quais são as possíveis técnicas e os possíveis tratamentos para a melhora dessa região. Depois, na semana que vem, eu vou publicar um outro vídeo que vai ser sobre o canto lateral, a pálpebra inferior e a bochecha. Também da mesma forma. O que representa a juventude, o que representa a beleza e o que acontece no envelhecimento e como a gente pode reverter isso e como a gente pode tratar isso. Sendo assim, o que representa um olhar jovem e bonito? É um olhar com uma boa abertura ocular, representando a atenção, um olhar que tem seu eixo horizontal maior do que o seu eixo vertical, ou seja, um olhar mais amendoado, e com o canto lateral um pouquinho mais acima do que o canto medial. Esse olhar ele não possui sobras de pele e nem sobras de gordura, mas ao mesmo tempo ele possui um bom preenchimento, ou seja, ele não tem nada encovado, nem na pálpebra superior, nem nessa região da olheira. E além disso, ele apresenta uma transição bem suave entre a região da pálpebra e a região da bochecha, com um sulco nasolacrimal, aquele tear trough que eu já falei em outros vídeos, bem discreto, não dando muita diferença entre o que é pálpebra e o que é bochecha. Então, para a gente ter resultados mais expressivos e mais duradouros, além de preservar a função do olho, a gente tem que ir muito mais além do que ressecar apenas pele e gordura. A gente tem que entender e ter um passo a passo dos padrões de beleza e das proporções faciais. Além disso, a gente tem que saber o posicionamento estético e ideal de cada uma dessas estruturas na região dos olhos. Isso tudo para entregar o melhor resultado estético e o melhor resultado funcional. Sabendo as diferenças entre a sobrancelha feminina, que é um pouco mais arqueada, e a sobrancelha masculina, que ela é um pouco mais retificada, e além disso, qual é a peculiaridade da sobrancelha de cada indivíduo, nós conseguimos tomar decisão para saber qual que é o melhor reposicionamento dessa estrutura, ou até mesmo um novo posicionamento para melhorar a estética daquele terço superior. Então, quando tem uma queda sutil ou um posicionamento naturalmente mais baixo, por meio da toxina botulínica, a gente consegue pequenos movimentos da cauda da sobrancelha, conseguindo arquear um pouco mais ou até mesmo deixar ela um pouco mais retificada. Então, quando essa queda é um pouco mais acentuada, a gente parte para os procedimentos cirúrgicos. Então, começando de baixo para cima, a gente pode fazer um corte aqui na margem superior da sobrancelha e tracionar essa sobrancelha cranialmente, ou seja, para cima. A gente pode fazer esse mesmo movimento com uma incisão aqui na linha pré-capilar, ou seja, onde começa a implantação dos cabelos. Ou então, a gente pode até mesmo, por meio de uma cânula, descolar toda essa região e depois reposicionar todo esse tecido descolado e fixar ele com uma malha de pontos. E por fim, a gente pode fazer aquele tradicional acesso coronal, que é aquele corte que parece uma tiara, mas aí descola toda essa região da fronte, e esse tipo de procedimento ele é mais indicado quando a gente tem a necessidade de tratar toda essa região superior, ou seja, em testas bastante enrugadas, com a sobrancelha caída tanto na parte medial quanto na parte lateral, ficando para casos um pouco mais severos. Todos esses procedimentos são efetivos, mas cada um deles é indicado por um tipo de paciente, ou seja, cada um funciona melhor num tipo de pessoa. Por exemplo, uma pessoa careca, ela não vai se beneficiar nem do corte coronal e muito menos daquele corte que é na linha do cabelo. Já um paciente que tem uma sobrancelha muito rala, ele também não vai se beneficiar daquele corte que é aqui na margem superior da sobrancelha. Da mesma forma,
que um paciente que tem uma queda muito acentuada não vai se beneficiar da toxina botulínica. Então agora, analisando a pálpebra superior, a primeira coisa que a gente vai ver é a função dessa pálpebra. E qual que é a função da pálpebra superior? É de proteger o olho, abrindo e fechando. Então a gente vai ver qual que é o posicionamento dessa pálpebra e ver se ela não está caída sobre o olhar primário. Caso ela estiver caída sobre o olhar primário, se trata de um caso de ptose palpebral. Então o que é ptose palpebral? Ptose palpebral é quando a pálpebra ela encobre a parte colorida do olho mais que 2 milímetros, ou quando você mede a distância da pupila até a margem dos cílios e ela é menor que 2,5 milímetros. Então, na existência de um caso como esse, provavelmente se trata do enfraquecimento pelo envelhecimento do músculo responsável pela abertura palpebral. E na mesma cirurgia estética da pálpebra, ou seja, na blefaroplastia, a gente consegue corrigir esse reposicionamento e devolver a função desse músculo. Então, depois da gente analisar e reposicionar a sobrancelha na posição correta, assim como verificar a função da pálpebra superior, a gente parte para analisar quais são os excessos que devem ser retirados. Na maioria das vezes, o maior excesso a ser retirado é o excesso de pele. E além dele, pode envolver também um pouco de músculo e um pouco das bolsas de gordura. Um fato curioso é que antigamente o que mais se retirava da pálpebra superior eram as bolsas de gordura. Mas hoje em dia, uma pálpebra muito bem preenchida, ou seja, que não apresente aquele aspecto encovado, é sinal de juventude. Então a gente tem uma tendência, atualmente, de poupar ao máximo essas bolsas de gordura. Então, na maioria das vezes, a cirurgia consiste na ressecção de pele e numa pequena faixa do músculo orbicular. Então, com a pele, a gente elimina os excessos e com a retirada dessa faixinha de músculo, a gente marca e deixa mais evidente o sulco palpebral. Em casos selecionados, a gente programa a ressecção das bolsas de gordura e, depois de avaliada a função da pálpebra, se houver necessidade, nós fazemos a refixação do músculo elevador da pálpebra. Então, seguindo esse passo a passo, ou seja, analisando todas as estruturas de forma ordenada, assim como tratando elas do ponto de vista estético e funcional, a gente consegue entregar um ótimo resultado para o paciente. Então, na semana que vem, a gente vai abordar da mesma forma a região da pálpebra inferior, o canto lateral, a transição entre pálpebra e bochecha, e a bochecha propriamente dito, e além disso, o sulco nasolacrimal, ou seja, o tear trough. É isso aí, até mais, a gente se vê semana que vem.